Queridos, a paz do Senhor a todos. Assentai-vos, obrigado pela consideração. Pastor Marcelo, o senhor é um gentleman, viu? Muito obrigado pela fineza. Presbítero Daniel, obrigado pela disposição a ajudar-nos. Eu quero agradecer a todos o carinho e também o amor, sobretudo a palavra de Deus. A nossa saudação, nosso querido pastor presidente, que está em Curitiba, e é assim a obra, né? São múltiplas tarefas do reino. E o vosso pastor é referência nesse estado e nesse país. Vamos lá, aproveitando cada minutinho, página de número 15. Glória a Deus. O Tribunal de Cristo. Página de número 15. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Estudar escatologia bíblica é como subirmos uma escada. Obviamente ninguém sobe uma escada iniciando pelo último degrau, mas sim pelo primeiro, segundo, terceiro, sucessivamente, até que se chegue ao lugar desejado. Da mesma forma, estudar estudo escatológico, ele é sequencial, onde um fato sucede a outro fato. O primeiro grande degrau desta ordem, vimos ontem à noite. Trata-se do arrebatamento da igreja. A partir daí, necessariamente precisamos obedecer a ordem dos fatos como Deus programou e nos revelou através de sua bendita palavra. Então, logo a igreja seja arrebatada, nós, os salvos, passaremos por dois eventos que dar-se-ão nas regiões celestiais: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, haverá um período de angústia, dor e desespero, conhecido como a grande tribulação. O tribunal de Cristo nada tem a ver com o julgamento das nações, e muito menos com o juízo final. São três julgamentos distintos que ocorrerão, portanto, em épocas diferenciadas. Para quem chegou agora à página 15, considerações sobre o tribunal. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem lendo, vamos lá, letra A. Será um julgamento dos crentes em Jesus Cristo. No tribunal de Cristo, nenhum ímpio comparecerá. Este será um julgamento exclusivo para os salvos do Senhor. Escutem, quem lá chegar já tem a salvação garantida. Pastor, então por que dar-se-á tal julgamento? Para que Jesus faça uma profunda avaliação do conjunto das nossas obras, feitas na condição de servos do seu reino. Se o resultado da avaliação for satisfatório, Jesus irá galardoar os servos achados fiéis. Novamente juntos, letra B. Ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Então há uma ordem estabelecida por Deus, onde um fato sucede ao outro fato. Por favor, página 16, letra C, juntos. O juiz será o Senhor Jesus Cristo. Vejam a seriedade deste julgamento. O próprio Senhor Jesus nos julgará, lembrando que os que lá chegarem já têm a salvação garantida. A finalidade do tribunal de Cristo não é de absolver ou condenar, mas sim galardoar os servos achados fiéis. Eu quero ouvir a vossa voz, só vocês lendo letra D. Ótimo. A Bíblia tem três linguagens, a literal, a simbólica e a figurada. O livro do Apocalipse é riquíssimo em simbologia. Quando João viu a Cristo glorificado na inóspita, ou seja, desértica ilha de Patmos, o Senhor Jesus a ele apresentou-se com os olhos como chama de fogo, que simbolizam a sua onisciência. Agora vejam só, tenho eu dito que o instrumento de juízo vai ser o fogo, portanto o fogo simboliza o olhar onisciente de Cristo Jesus. Quando nós comparecermos no seu tribunal, o julgamento vai ser individual. E o olhar penetrante de Cristo vai perscrutar os segredos que levaremos conosco. As obras produtivas que aqui tivemos praticado e que glorificaram a Deus, elas vão resistir ao teste do fogo, que é o olhar onisciente de Cristo Jesus. E tais obras nos acompanharão por toda a eternidade. Já as obras improdutivas, estas se queimarão diante da ação disciplinadora do fogo, que é o olhar onisciente de Cristo Jesus. Juntos, letra E. A base do julgamento será a fidelidade dos crentes. A palavra cardeal, que norteia as nossas ações na condição de servos e servas de Deus, é fidelidade. Com base nesta palavra, em seus múltiplos aspectos, Cristo nos julgará.
fidelidade ministerial, fidelidade conjugal, fidelidade no que diz respeito à minha participação efetiva enquanto membro de uma igreja. E aí se inclui assiduidade nos cultos, respeito à liderança, que é princípio de honra, o trabalho cristão que eu tenho que desenvolver, e também a visita ao gasofilácio. Quando eu devolvo o meu dízimo, entrego minhas ofertas. Por isso que a Bíblia diz que em tudo devemos ser achados fiéis. Letra F, o tribunal de Cristo terá lugar nas regiões celestiais. Quando Paulo escreveu sobre tão auspicioso, ou seja, tão convidativo assunto, ele tinha em mente os Jogos Olímpicos, que já ocorriam naquela oportunidade. Havia uma modalidade dos Jogos que chamava a atenção do apóstolo Paulo em particular, a maratona, uma corrida de 42 quilômetros. Os corredores corriam e o vencedor da maratona subia os degraus que davam acesso a uma plataforma elevada ao ar livre, chamada no grego de bema, onde o juiz o recepcionava e o coroava. Paulo faz um paralelo entre a maratona e a nossa corrida de fé. No tribunal de Cristo, todos nós, que somos mais do que vencedores, seremos recepcionados e coroados por Cristo Jesus. Juntos, lendo letra G, o seu propósito é galardoar os servos que forem achados fiéis. Por favor, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Surge aqui a conhecidíssima palavra do universo cristão, galardão. Esta palavra deriva-se do vocábulo grego mistos, que reluz em 29 citações no Novo Testamento. Esta palavra grega, mistos, é traduzida de variadas formas, ora como galardão, ora como recompensa, ora como pagamento. O que seria, portanto, o galardão, usando aqui o singular? É o pagamento, a recompensa que receberemos pelo trabalho prestado a Deus. Eu tenho uma boa notícia para vós. Receberemos galardões, usando agora o plural, por tudo que fizemos a respeito do crescimento da obra do Senhor. Mas também receberemos galardões por aquilo que gostaríamos de termos feito para o reino de Deus. No entanto, por motivos alheios à nossa vontade, não podemos fazê-lo. Eu vou exemplificar. Se uma pessoa tem uma chamada missionária comprovada, confirmada, e esta pessoa se colocou à disposição, ela se preparou, mas faltou uma agência missionária que a enviasse, a culpa não foi dela. Ela será galardoada como se tivesse ido ao campo missionário, porque Deus não se prende ao fator tempo. Deus trabalha com os nossos sonhos. Ele sabe o que fervir no coração do crente fiel. Página de número 16, nossas vidas e obras submetidas à prova no tribunal. Vamos ver agora o que é que Jesus vai julgar na vida de cada um de nós. Vamos ler a letra A. Nossa conduta cristã. Temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas há um 5º evangelho prático, que é o testemunho que o cristão constrói no seu cotidiano. Isto virá baila no tribunal de Cristo. Juntos, letra B, nossas obras. O critério que Deus exige ao fazermos a sua obra é o critério da excelência, da alta qualificação. Martin Luther King Jr. disse assim: se alguém varre ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. Isto é, faça tudo com excelência. Juntos, letra C, o tratamento dispensado aos irmãos. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós nos relacionamos aqui. É a koinonia, a comunhão horizontal de irmão para com irmão. Precisamos estabelecer uma comunhão mais firme, mais séria, mais determinada, não frágil e não quebradiça. Cada palavra que eu apliquei a teu respeito, cada conceito que você formulou sobre o anjo da igreja, tudo virá baila no tribunal de Cristo. Juntos, letra D, a evangelização. Detenai-lhes disse: evangelização é o mendigo contando ao outro onde encontrar pão. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós tratamos esta urgentíssima tarefa, a evangelização, a busca aos perdidos da terra. Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que a Bíblia quer dizer é que todos nós devemos nos empenhar, cada um de uma forma, cada um dentro de uma estrutura, todos concentrando esforços a favor da evangelização. E o resultado contemplaremos no tribunal de Cristo: vidas remidas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Letra E,
Os pastores. Os pastores, portanto, serão julgados no tribunal de Cristo. Pastores que não justificaram suas convocações, que perderam o cheiro de ovelha, que distanciaram-se dos rebanhos que Deus lhes confiou, que deixaram os rebanhos sofrendo diante de pastos tórridos e de ribeiros secos, serão seriamente advertidos por Cristo Jesus. Em contrapartida, pastores de excelência, como que vós tendes, pastores que mantiveram consigo o inconfundível cheiro de ovelha, pastores que estiverem inseridos no meio dos rebanhos que Deus lhes confiou, que levaram os rebanhos a pastos verdejantes e águas tranquilas, receberão voto de louvor da parte de Deus e os eternos galardões. Página 17, materiais a serem julgados. Por favor, leiamos na Bíblia, 1 aos Coríntios 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ótima leitura. A linguagem aqui é simbólica. Paulo diz que todos nós devemos nos empenhar na construção do reino de Deus, tal qual se constrói um belo edifício. Paulo nos revela que existem dois grupos de materiais. Vamos conhecê-los nesta noite? O primeiro é composto por materiais nobilíssimos de primeira qualidade. Paulo recomenda que os empreguemos na construção do reino de Deus. Leiam comigo o que está em negrito na letra A. Ouro simboliza a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu trabalho com ouro quando eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Juntos, lendo letra B, prata, é símbolo de redenção. Eu trabalho com a prata quando eu ganho almas para Cristo Jesus. Provérbios 11, 30, o que ganha alma sábio é. Letra C, pedras preciosas, simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Eu trabalho com pedras preciosas quando eu sou guiado, quando eu sou movido pelo Espírito, sobretudo quando eu passo a ser cheio do Santo Espírito de Deus. Estes três materiais ilustram a Trindade divina. O ouro fala do Pai, a prata de Cristo e as pedras preciosas do Santo Espírito de Deus. Quem trabalhar com esses três materiais na construção do reino de Deus, além da salvação, terá direito aos galardões. Paulo nos adverte, não devemos empregar materiais de segunda qualidade na nossa construção, que é o reino de Deus. E ele elenca materiais desta simbologia que temos que descartar. Materiais destrutíveis, página 17, leiam comigo letra A, madeira, representa a natureza humana, natureza egocêntrica, vaidosa, explosiva, vesuviana, que tantos transtornos traz. Letra B, feno, representa aquilo que é seco, sem renovação. Quem trabalha com feno não faz um pit stop para se reabastecer da graça, do conhecimento e da unção de Deus. No dia 29 de novembro de 2016, o avião da Lamia caiu a 16 quilômetros da pista do aeroporto de Medellín, na Colômbia. 71 pessoas morreram. Faltou combustível. Que Deus nos ajude, que possamos em tempo fazermos um pit stop com frequência para nos reabastecermos. Letra C, palha, representa a ausência de estabilidade. Se há algo que o cristão tem que conquistar para que ele tenha uma carreira exitosa, do início ao fim de sua jornada, é estabilidade espiritual. Jesus não nos omitiu, ele disse, no mundo tereis aflições. John Blanchard disse, para o cristão este mundo é uma arena, não uma cadeira de balanço. Nós não estamos num invólucro, numa zona de conforto. Estamos em guerra constante e as adversidades vão nos visitar. Tem adversidade que vai bater na tua porta no formato de uma marola. Tem adversidade, que tu sabes do que eu falo, vai te visitar no formato de um tsunami. Como é que eu venço a marola e venço o tsunami? Quando eu tenho estabilidade espiritual. Eu entendo que o mundo com praticamente 8 bilhões de habitantes,
ainda me faz ver que há um Deus que me conhece pelo nome e sabe do meu problema e vai me ajudar a obter a vitória. Aí eu salto a marola, salto o tsunami e canto o hino da vitória do outro lado. Mas quem não tem essa estabilidade diante da adversidade, naufraga. Escutem, os que trabalharem com esses 3 materiais de segunda qualidade, madeira, feno e palha, usando o singular, Paulo disse assim: o tal poderá até ser salvo. Porém, ele usa uma adversativa. Será salvo como alguém que escapou de um incêndio. Geralmente, quem escapa de um incêndio não leva sequer os documentos pessoais. O que Paulo quer dizer é que aqueles que forem salvos neste contexto aqui, não terão direito aos galardões. Página de número 18. As recompensas de cada um. Essas recompensas estão descritas como coroas do grego Stéphanos, que quer dizer honra por um serviço notável, porque era uma linguagem conhecida entre os gregos, bem como entre os romanos. Leamos o que está em negrito, juntos. Letra A coroa da vida. Só vocês, letra B. C. D. E. Premiação é fator estimulante. A TV americana premia os melhores com Emmy. A indústria fonográfica americana premia os melhores com Grammy. O cinema americano premia os melhores com Oscar. O jornalismo e a literatura dos Estados Unidos premia os melhores com Pulitzer. A Academia Sueca premia os melhores com Nobel. As Olimpíadas conferem medalhas, mas Jesus vai superar a todos. Ele vai nos dar galardões. Quem pode glorificar a Deus por isso? Na sequência, entraremos ainda nas regiões celestiais para o festejo das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Muito bem, meus amados irmãos, a Bíblia inicia a sua bela narrativa com o casamento entre Adão e Eva, e fim da sua perfeita narrativa com o casamento entre Cristo, que é o segundo Adão, com a sua noiva que será formada pela igreja. A palavra bodas vem do grego gamos, quer dizer casamento. Então as bodas do Cordeiro retratam o nosso casamento espiritual e eterno com Cristo Jesus. Vamos lá? Página de número 18, considerações sobre as bodas do Cordeiro. Lendo juntos, letra A, será após o tribunal de Cristo. Então há uma ordem estabelecida por Deus, onde um fato sucede a outro fato. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento da igreja, logo na sequência nas regiões celestiais dar-se-á o tribunal de Cristo, onde os crentes achados fiéis receberão da parte de Cristo Jesus os galardões. Do tribunal de Cristo entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro. Juntos, lendo letra B. A noiva é a igreja neotestamentária, composta por aqueles que foram salvos pela fé em Cristo. Os santos do Antigo Testamento se encontrarão ali, na qualidade de amigos do noivo. Quando falamos das bodas do Cordeiro, falamos de um casamento real, mas de ordem espiritual, onde o noivo será o Senhor Jesus e a noiva será formada exclusivamente pela igreja. A igreja nasceu no Novo Testamento. O que isso quer dizer-nos? Que os crentes das antigas dispensações não vão integrar a noiva, mas não serão preteridos do nosso enlace matrimonial com Cristo. Eles lá estarão em posição de honra e destaque, como convidados especiais. Por isso que a Bíblia os chama de amigos do noivo. Juntos, mais uma vez, letra C, haverá grande alegria durante a cerimônia. Se há alegria nos casamentos terrenos, imagine a alegria que se manifestará em nosso casamento com Cristo Jesus. Para concluirmos, letra D, haverá a celebração. A ceia do Senhor é o ponto marcante da nossa fiel liturgia prestada a Deus. Não há nenhuma cerimônia que supere em grandeza e glória a da ceia. Por que é que a ceia é diferenciada? Por duas razões. Primeiro, porque ela é um memorial. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Segundo, porque ela é uma das ordenanças que Cristo impôs à sua igreja. Na semana da ceia, a igreja está quebrantada, os irmãos se consagram. No dia da cerimônia, o pastor ministra aquela palavra balsâmica que alcança os corações dos fiéis.
E os oficiais da igreja caminham em nossas direções com o pão como elemento representativo, apontando para o corpo de Cristo. Com o cálice com suco da vide como elemento representativo, apontando para o sangue da nova aliança. Comemos o pão e tomamos o cálice, sendo deveras renovados por Cristo Jesus. Do início ao final da ceia, dela nós participamos lembrando de Jesus, lembrando de Jesus. Todas as ceias das quais aqui participamos foram maravilhosas, e as que vierem também. No entanto, nenhuma ceia aqui celebrada poderá se comparar à ceia da qual participaremos lá nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque aqui nós participamos da ceia lembrando de Jesus. Lá nós participaremos da ceia olhando para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Página de número 19, a grande tribulação. Vamos ler Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, não tampouco haverá jamais. A palavra tribulação vem do grego tilipsis, que quer dizer aflição, ou ainda comprimir com força. A grande tribulação tem outros nomes. Por gentileza, leiam comigo os nomes que estão elencados logo abaixo. 1, o dia do Senhor. Só vocês dois? Ótimo. 3, 4, 5, 6, 7. Aspectos da grande tribulação. Letra A, ocorrerá logo após o arrebatamento. Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Prepare Isaías 26, versículo 20. Existem 3 escolas que interpretam o momento do arrebatamento da igreja. A primeira é a escola pré-tribulacionista. Na sua essência, ela afirma que a igreja vai ser arrebatada antes do início da grande tribulação. A segunda é a escola meso ou mid-tribulacionista. Ela afirma que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. A última escola pós-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Qual é a escola mais coerente, cujo pensamento é mais exequível, mais aceito? A primeira, a escola pré-tribulacionista, que afirma que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Portanto, saia daqui consolado, saia daqui consolada nesta noite. A igreja não vai experimentar um dia sequer do período tribulacional. Vamos à leitura. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A ira é um dos nomes da grande tribulação, e este versículo é uma prova cabal de que a igreja não passará pela grande tribulação. Letra B, leiamos, durará 7 anos. Daniel 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferecerá de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele, quem? O anticristo, firmará um acordo com muitos por 1 semana. Esta semana não é de dias, mas sim de anos. Veremos isto amanhã, na aula sobre as 70 semanas do profeta Daniel. 1 semana de anos totaliza 7 anos, é o tempo total de duração da grande tribulação. Porém, Daniel nos oferece um rico detalhe que faz toda a diferença. E na metade da semana ele vai romper o acordo, metade de 7 é 3,5. A grande tribulação vai durar 7 anos, mas vai se dividir em 2 fases de 3 anos e meio cada. A primeira fase tribulacional será marcada por falsa paz. 1 Tessalonicenses 5:3. Por falsa prosperidade. Daniel 11, versículo 36. 2 coisas que a humanidade tanto almeja conquistar: paz e prosperidade. Isto estarão presentes aqui na terra, mas com uma ressalva: uma falsa paz
e uma falsa prosperidade. Isso vai durar 3 anos e meio. Aí o anticristo rompe o acordo, daqui a pouco veremos, celebrado com os judeus, e inicia-se a segunda fase, quando ele vai perseguir os judeus, e virão juízos e cataclismos da parte de Deus. Por favor, me respondam. No total, quantos anos vai durar a grande tribulação? 7. Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? 3,5. Muito bem. Letra C, vamos ver? Será um período de angústia de Israel. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Prepare a outra referência que está na frente, João capítulo 5, versículo 43. Olhem para mim. Por que é que a grande tribulação é denominada como tempo de angústia para Jacó, ou seja, para a nação de Israel? É porque os judeus serão enganados pelo anticristo. Esse aqui é o ponto principal desse estudo. Para entendermos isto, vamos ler Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Olhem a profundidade desse versículo. Jesus está se dirigindo aos judeus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Por isso que aquela primeira aula é fundamental. Eu a chamo de sapato estrutural. Jesus veio para os judeus, mas estes não o receberam. Aí Jesus completa, escutem. Outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este aceitareis. A quem ele se refere? Ao anticristo, que ao surgir no cenário mundial, vai enganar os judeus, dizendo ser ele o Messias. Só que o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás, porém os judeus o rejeitaram. Por favor, eu tenho pouco tempo, como eu gostaria assim de ter mais 2, 3 aulas para falarmos só sobre a grande tribulação. Entenda isso aqui. O anticristo necessariamente terá que ter descendência judaica. Por quê, pastor? Porque caso contrário, os judeus não vão fazer com ele uma aliança, um acordo. Para enganar os judeus, ele vai ter que provar a sua genealogia. Nenhum povo habilitou-se tanto no critério genealogia como o povo judeu. Genealogia era uma coisa sofisticada. Hoje você faz no seu smartphone, na mão, na palma da mão. É impressionante. Então, quando o anticristo surgir, ele vai enganar os judeus dizendo ser ele o Messias. Mas uma junta judaica habilidosa vai exigir que ele prove a sua descendência judaica. E ele o fará. Pastor, de qual tribo de Israel ele virá? Não podemos afirmar. O maior escatologista que o mundo conheceu foi Wim Malga, da Chamada da Meia-Noite. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Estive com ele 2 vezes. Para ele, o anticristo virá da tribo de Dan. Mesmo que eu o respeite, eu acho que o apontamento que ele faz não é absoluto. Vamos ler? Gênesis 49, versículos 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Portanto, para muitos estudiosos da escatologia bíblica, dentre eles o mais completo, Wim Malga, eles fazem um apontamento dizendo que o anticristo virá da tribo de Dan. Mas não é bom que você transmita isso deliberadamente, porque você não tem o respaldo absoluto da palavra. Amém, irmãos? Que o anticristo terá descendência judaica, eu estou certo disso. Em nenhum momento eu disse que o anticristo vai surgir de Jerusalém. Em nenhum momento eu disse que o anticristo surgirá de Tel Aviv. Eu disse que ele vai ter descendência judaica, o que é bem diferente. Muito bem. Vamos lá, letra D. Leiam comigo. Será marcado pelo surgimento do anticristo. Vamos lá. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então vamos lá.
O anticristo vai ser o personagem central da grande tribulação. Ninguém pode afirmar quem vai ser o futuro ditador mundial. O que é interessante é que em 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8, a Bíblia diz que há algo que impede a manifestação do anticristo. Aí os teólogos divergem. Para alguns é a presença do Espírito Santo, para outros é a ação da igreja. Os dois grupos estão certos. O Espírito Santo é o agente, a igreja é o meio pelo qual Deus detém, Deus impede a manifestação do anticristo. Olhem como é honrosa e gloriosa a presença da igreja aqui na terra. Enquanto a igreja aqui estiver, o anticristo não se manifestará. Bendito seja Deus. Pastor, quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai se manifestar. O Espírito Santo vai continuar atuando na terra? Vai, mas não abundantemente como hoje. O Espírito Santo é Deus e Deus não se ausenta. Daqui a pouco eu vou mostrar que durante a grande tribulação haverá salvação. Apocalipse 6, 9, 7, 14, 20, versículo 4. Não vai ser uma salvação gratuita como hoje. Vai custar o próprio sangue dessas pessoas. Quem é que vai convencê-las que é melhor elas morrerem, mas serem salvas? O Espírito Santo. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que no final da grande tribulação, para que haja conversão do remanescente de Israel, Zacarias 12:10 diz a palavra que o Espírito de graça e súplicas cairá sobre os judeus. E eles chorarão amargamente e se converterão ao Senhor. 2 títulos dados ao Santo Espírito de Deus. Então entenda, o Espírito Santo vai atuar restritamente aqui durante a grande tribulação, com uma grande diferença. Ele vai atuar aqui para convencer, mas não para consolar. Por quê, pastor? Porque terá findado a dispensação da graça. E como consolador, ele foi dado como promessa para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o anticristo se manifestará. Como eu já antecipei, ele vai ter descendência judaica, ele vai fazer uma aliança com os judeus por 7 anos. Mas na metade desse período ele rompe o acordo e na segunda fase tribulacional ele vai perseguir os judeus. Aí virão juízos e cataclismos da parte de Deus. Quem vai ser o anticristo? Não podemos afirmar. O anticristo vai ser um homem comum no aspecto biológico, porém superdotado pelo diabo com faculdades sobrenaturais, como carisma, oratória, intelectualidade e um grande poder de persuadir e de convencer as pessoas. O anticristo vai ser a obra-prima de Satanás. Página 20, por favor, vamos conhecer os outros nomes dados ao anticristo? Vamos lá. 1, homem do pecado. Só vocês dois? 3, 4, 5, 6, 7, 8. O anticristo vai comandar o mundo em 4 áreas distintas. A primeira vai ser a área política. Por favor, Apocalipse 13, versículos 3 e 4. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Preste bem atenção. A primeira área sobre a qual o anticristo vai governar, comandar, é a área política. Um dos nomes do anticristo é a besta. Esta palavra vem do grego terion, e quer dizer fera. Isso quer dizer que o comportamento do anticristo vai ser muito próximo de uma fera irracional. O anticristo vai ser o maior de todos os déspotas, o maior de todos os tiranos que o mundo irá conhecer. Olhem para os retrovisores do cenário histórico. Nós vamos confirmar que os grandes ditadores estão desaparecendo. Rapidinho, Lenin e Stalin se foram da antiga União Soviética. Hitler se foi da Alemanha nazista, Mussolini foi da Itália fascista, Franco se foi da Espanha, Salazar de Portugal, Pinochet do Chile, Stroessner do Paraguai, Marcos das Filipinas, Baby Doc do Haiti, Kim Jong-il se foi da Coreia do Norte, Muammar Gaddafi se foi da Líbia, Fidel Castro se foi de Cuba. Os grandes ditadores estão desaparecendo. Por quê, pastor? É o mundo se adequando
para que o anticristo possa surgir como o maior de todos os ditadores. Ele vai aniquilar as formas de governos existentes hoje, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e modelos mistos. Ele vai instaurar esse modelo anacrônico e repugnante, o totalitarismo. Em segundo lugar, ele vai governar sobre a área econômica, Apocalipse 13, versículos 16 a 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Portanto, o anticristo vai comandar a área econômica no período tribulacional. E ele o fará com base no seu nome, na marca e no número. Eu preciso que vocês me ajudem memorizando isto. O anticristo vai ter um nome, uma marca e um número. Vamos dizer? Um nome, uma marca e um número. O nome e a marca não sabemos, mas o número sim, 666. 1 Reis 10, 14, Esdras 2, 13, Apocalipse 13, 18. Meus amados irmãos, este número está presente em nosso meio. O código do Banco Mundial é 666. Quando Collins, Aldrin e Armstrong alcançaram o Lua no dia 20 de julho de 1969, o ex-presidente americano Richard Nixon lhes fez uma ligação telefônica através da sede da NASA no Cabo Canaveral, na Flórida. Qual foi o prefixo que ele discou? 666. Quem adquiriu o meu livro vai ver ali algo muito interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar na tela. O Parlamento Europeu tem 751 deputados. E a cadeira de número 666 está vaga. O ex-presidente do parlamento, o deputado alemão Martin Schulz, foi questionado. Por que essa cadeira fica sempre vaga? Ele disse, ela está reservada a alguém que fará entre nós toda a diferença. Meus amados irmãos, o controle da economia mundial vai ser efetivado com base no nome, na marca e no número. A grande discussão é, e a marca, pastor? Ela vai ser efetivada na parte superior da mão direita, então na testa de toda pessoa que a besta irá se submeter. Quem aceitar a marca da besta o fará em caráter definitivo. Quem rejeitá-la ficará anulado no processo contábil ou comercial. Não poderá comprar e não poderá vender. Pastor, a igreja vai receber a marca da besta? De forma alguma, a igreja não estará mais aqui na terra quando isto acontecer. A igreja tem uma marca que faz toda a diferença no seu curso histórico. A marca do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, acerca da marca, há uma discussão interminável. Essa palavra vem do grego charagma, quer dizer marca real. Mas como ela se dará, pastor? Ninguém tem a última palavra sobre isso. Na época da igreja primitiva, acreditava-se que a marca da besta dar-se-ia a ferro quente, como se marca ainda o gado bovino. Depois veio a tatuagem, que ganhou grande força interpretativa. Depois o raio laser, que é rápido e eficiente e indolor. Em 1984, o Brasil adotou o sistema de código de barras. Os escatologistas sensacionalistas ensinavam que todo produto que tivesse o código de barras tinha a marca da besta. Aí os irmãos e as irmãs iam ao mercado e voltavam quase que de mãos vazias. Isso aconteceu, irmãos. Eu sou dessa época. Hoje ninguém mais fala nisso. Hoje a febre é em torno do microchip. Ah, pastor, mas é o mais eficiente instrumento de controle. Mas não é o único, existem muitos outros. Por exemplo, você sabia que todo dia que você liga o seu smartphone, você entra na rede mundial de computadores, ou então seu computador do trabalho em casa, você já tem um endereço eletrônico chamado IP? Você já está rastreado, já está rastreado. E os satélites poderosos que existem no mundo, eu tive na base da OTAN, no sul da Itália, e fiquei impressionado. E as câmeras das cidades, das ruas,
Quem tem propriedade rural não pode fazer um desmatamento aleatório, recebe uma multa salgada. E a multa tirada via satélite. Na China existem mais de 200 milhões de câmeras. Pelo meu CPF, o governo tem as principais informações a meu respeito. Nos Estados Unidos, é o número do seguro social. Você já ouviu falar de biometria? Ah, pastor, mas a biometria é muito simples. A leitura das digitais, das linhas das mãos, mais do que isso. Reconhecimento de voz, reconhecimento facial da íris, da retina. Tem agora sensor de calor. São instrumentos de controle, e um microchip não é o único. É impressionante. Você já se deu conta que nós vivemos hoje a febre dos aplicativos? Tudo isso gera controle. O QR Code, por exemplo, impressiona-nos com a sua eficiência. Então, no contexto geral, o mundo está adequado para o governo da besta, que fala de um controle absoluto. Eu estou dando rápidas pinceladas, mas existem outros argumentos que nós poderíamos agregar para trazer robustez à nossa fala. Então ninguém tem a última palavra sobre como se dará a marca da besta. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, através do Data Show, a tatuagem eletrônica criada pela Universidade do Illinois, nos Estados Unidos, em 2011. Então a palavra marca vem do grego charagme, quer dizer marca real. O que importa não é a precisão de como se dará a marca, mas a sua leitura real. Isto dar-se-á aqui na terra durante o governo do anticristo. E lembrando que a igreja não estará mais aqui quando tudo isto acontecer. Quem entendeu, diga amém. A terceira área vai ser a religiosa. Apocalipse 13, versículos 11 a 15. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorem a imagem da besta. A primeira besta é uma referência ao anticristo, a segunda besta é uma referência ao falso profeta, seu secretário particular e ministro de cultos para a grande tribulação. Ele vai imitar atividades de profetas do Senhor, dentre eles o profeta Elias. Ele vai fazer com que fogo caia do céu e fará mais, operará milagres sobrenaturais concedidos pelo poder do diabo. E vai construir uma grande imagem da primeira besta. A palavra imagem vem do grego eikon, que originou a palavra ícone, quer dizer cópia fiel. Então esta grande imagem vai ser uma cópia fiel de quem? Do anticristo. E o falso profeta vai dar poder e imagem para que ela falhe, mas ela não vai se locomover. E os homens terão que adorá-la. E aqueles que não fizerem serão perseguidos e muitos serão mortos. É óbvio que todos vocês já ouviram falar do ecumenismo. No meu livro eu falo bastante sobre o ecumenismo. O pontapé inicial foi dado no dia 23 de agosto de 1948, quando o Conselho Mundial de Igrejas realizou a sua primeira Assembleia Ecumênica em Amsterdã, capital da Holanda. Estiveram presentes 351 delegados de 147 igrejas de 44 países. O ecumenismo é uma manobra satânica para tentar unificar as religiões. Respeitosamente, o atual Papa é o mais ferrenho defensor do ecumenismo. É impressionante. Quando é que isto vai se concretizar? Na segunda fase da grande tribulação. Todos serão obrigados a adorarem a imagem da besta. Muito bem. A última área vai ser a área do Império Romano restaurado. 5 minutos eu vou começar as imagens. Daniel 2, versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos,
feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Eu estou dizendo aqui que o velho Império Romano estará de volta. A notícia interessante é que esta realidade já se faz presente em nosso meio. Mas como, pastor? A imprensa nacional e internacional não notificaram. Não notificaram porque desconhecem esta realidade. O velho Império Romano está de volta num modelo novo, numa nova roupagem, através da União Europeia, antigo Mercado Comum Europeu. O Mercado Comum Europeu foi fundado no dia 23 de maio de 1957. Entrou em vigor no dia 1º de abril de 1958. Começou com 6 nações e hoje conta com 27. Eram 28, mas no dia 23 de junho de 2016 aconteceu o Brexit, a saída do Reino Unido desse bloco. O Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O Brexit concretizou-se em 31 de janeiro de 2020. Portanto, o Reino Unido saiu. Hoje são 27 nações. Juntas, elas têm 515 milhões de habitantes. Eu estou dizendo aqui, com todas as letras, que a União Europeia, antigo Mercado Comum Europeu, simplesmente é a restauração do velho Império Romano. Aliás, é bom nós apontarmos que o nome União Europeia passou a ser empregado a partir do dia 1º de novembro de 1993, no Tratado de Maastricht, no interior da Holanda. Então, hoje não se fala mais Mercado Comum Europeu, hoje se diz União Europeia. Eu preciso provar o que eu afirmei nesta noite. Preste bem atenção, para nós terminarmos aqui. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. O colosso, a estátua, com os 4 impérios devidamente representados. Cabeça de ouro, Império Babilônico, peito de prata, Império Medo-Persa, ventre de bronze, Império Grego, e pernas e pés, Império Romano. Queridos, eu preciso que vocês me ajudem. Nós todos precisamos memorizar qual foi o último grande império mundial. Foi o Império Romano, representado pelas pernas e pés. Então me responda, por favor, me responda. Qual foi o último grande império mundial? Império Romano. Mais uma vez, Império Romano, representado pelas pernas e pés. Eu vou recapitular. Cabeça de ouro, Império Babilônico, peito de prata, Império Medo-Persa, ventre de bronze, Império Grego. E agora eu preciso da vossa ajuda. O último grande império mundial foi o Império Romano, representado pelas pernas e pés. Irmãos, eu posso vos dizer que os dedos das minhas mãos são a extensão das minhas mãos? Sim ou não? Sim. Eu posso vos dizer que os dedos dos meus pés, os artelhos, são a extensão dos meus pés? Sim ou não? Sim. O último império mundial foi o Império Romano, representado pelas pernas e pés. Os dedos são a extensão dos pés. Escute, Daniel disse: eu vi uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos, e ela chocou-se contra a estátua, não contra a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, não contra o peito de prata, que é o Império Medo-Persa, não contra o ventre de bronze, que é o Império Grego, não contra as pernas e os pés, que é o Império Romano. A pedra chocou-se contra os 10 dedos dos pés e os esmiuçou. Os dedos são a extensão dos pés. Irmãos, o último império mundial foi o Império Romano, e vai ter uma extensão nos últimos dias que já está chancelada. União Europeia. Se você pegar as 28 nações que formavam o contexto da União Europeia, você acharia o mapa do antigo Império Romano. É impressionante. O que quer dizer os 10 dedos? Sabe o que quer dizer? Que este bloco que hoje representa a restauração do velho Império Romano vai sofrer uma modificação. Quando o Reino Unido saiu, eu falo com simplicidade, irmãos, eu dei mais de 40 entrevistas para TVs, revistas e rádios, até algumas revistas internacionais. O mundo ficou impactado quando a União Europeia recebe a confirmação de que o Reino Unido, através do Brexit, estava saindo. Ora, quem saiu não foi Portugal, quem saiu não foi a Grécia, 2 primos pobres da União Europeia. Foi uma potência, o Reino Unido, e não tem volta.
Para que a profecia se cumpra, este bloco de 27 nações, União Europeia, vai se modificar e será reduzido a 10 nações. Por que 10? São os 10 dedos dos pés. Daniel disse assim no capítulo 7 do seu livro: eu quis saber mais a respeito do quarto animal. E ele tinha 10 pontas. E no meio das 10 pontas eu vi uma ponta pequena que crescia e fazia guerra aos santos e os vencia, até que surgiu o ancião de dias. As 10 pontas falam das 10 nações que vão restar deste bloco. E aquela ponta pequena que vai crescer do meio das 10 pontas maiores é uma referência a quem? Ao anticristo. Ele vai ter dupla nacionalidade, judeu e europeu. No capítulo 13 do Apocalipse, João disse: eu vi a besta e ela tinha 10 chifres. 10 dedos, 10 pontas, 10 chifres. Hoje a União Europeia tem 27 nações. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10. Segure. Pense um pouco mais sobre o seu compromisso com Deus e como Deus quer te usar nesses últimos dias. Há um efeito em curso na União Europeia. A Polônia já anunciou que quer deixar esse bloco. A Dinamarca da mesma forma. Há uma ação divina e nós precisamos estar atentos ao mover de Deus. Há um efeito dominó em curso. Então hoje são 27 nações. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10. São os 10 dedos dos pés. Pastor, até eu entendi. Mas é aquela pedra cortada no monte sem auxílio de mãos. Ela vai esmiuçar os 10 dedos. Ela representa o quê ou quem? Aquela pedra representa Cristo, que vai vencer o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas na batalha do Armagedon. Bendito seja o nome do Senhor. 1 minuto eu termino. A Trindade Satânica, página 20, migrando para 21. Uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é de imitar a Deus. Ele vai tentar imitar a Trindade divina. Veja comigo na letra A. A primeira pessoa da Trindade satânica é o dragão, que corresponde ao próprio diabo. Na letra B, o anticristo é a besta que vai surgir do mar. Mar aí não quer dizer água, mas povos e nações. E letra C, o falso profeta, que corresponde à segunda besta. Por favor, irmãos, respeitando a experiência que vocês têm e o carinho que vocês estão me dispensando, vamos dar uma recapitulada só para que eu possa começar as imagens aqui? Então vamos lá. Quantos anos no total vai durar a grande tribulação? Porém, ela será dividida em quantas fases? De quantos anos cada? O personagem central da grande tribulação vai ser o anticristo. Eu posso afirmar quem vai ser o anticristo? Sua identidade não nos foi revelada. Há muita especulação. Eu vou mostrar o que é que os especuladores estão mostrando aqui. O que é que eles estão apontando. O que é que eles estão comentando, principalmente nas redes sociais. Eu disse que o anticristo necessariamente terá que ter descendência judaica, porque vai ser o argumento maior com o qual ele vai convencer os judeus. Muito bem. Disse eu também que o anticristo vai surgir do cenário da União Europeia, que é a restauração do velho Império Romano. Hoje a União Europeia tem 27 nações. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a quantas nações? São os 10 dedos dos pés da estátua. E uma pedra vai chocar-se contra os 10 dedos, esmiuçando-os. Ela representa o Senhor Jesus. Amém? Tudo que eu estou falando aqui está no livro, inclusive a União Europeia, como ela surgiu, o que é que ela representa. Eu já estive lá em Bruxelas. Estou voltando em agosto, mais uma vez, para fazer pesquisas. Isso é fundamental. Tudo isso eu comento aqui. O que eu vou mostrar de imagens, o que eu vou falar de argumentos agora, tudo está no livro. Esse livro é imperdível, é para você ficar por toda a vida. Então é um livro de perguntas e respostas. Ele é bem prático, ele não tem uma linguagem acadêmica. Ele tem uma linguagem simples e acessível. Vamos agora às nossas imagens, para que eu termine no horário. Durante a grande tribulação ocorreram 2 grandes batalhas. A primeira dar-se-á no início e a segunda no final. A primeira vai ser a batalha de Gog, a segunda a batalha do Armagedon. Vamos falar sobre a batalha de Gog, que revela-nos o avanço da Rússia e nações aliadas contra Israel. Ezequiel capítulos 38 e 39 tratam desta batalha. Ezequiel diz que Gog é um príncipe. A tradução brasileira diz Gog, príncipe de Ros. Ros é a Rússia. Então a Rússia avançará contra Israel.
Jeremias 1,13, essa nação é uma panela que ferve ao norte de Israel. Quem é o presidente da Rússia? Vladimir Putin. Ok. O primeiro-ministro é Mikhail Mishustin. Ok. Gog vem de Magog, que é a Rússia, e Meseque, que é Moscou. Ok. E vem de Tubal, como diz o profeta Ezequiel, que corresponde à cidade de Tobolsk. Ok. A Rússia tem um grande efetivo militar que impressiona. Basta vermos aí a possibilidade do seu iminente ataque contra a Ucrânia. Ok. Mas a Rússia não avançará isoladamente contra Israel. Algumas nações se aliaram a ela. A primeira é Gomer, citada pelo profeta Ezequiel. Gomer passou a se chamar Germânia e hoje a Alemanha, que tem como Frank-Walter o seu presidente. Ok. Mas quem de fato governa o país é Olaf Scholz, que substituiu a Angela Merkel. Ok. A capital da Alemanha é Berlim. Ok. Até 1989, os escatologistas discutiam qual Alemanha seguiria aliada à Rússia. A Alemanha Oriental ou a Alemanha Ocidental? Porque a Alemanha estava dividida pelo Muro de Berlim, que começou a ser construído de 12 para 13 de agosto de 1961. Ok. O Muro de Berlim tinha 3 metros de altura, 155 quilômetros de extensão e 302 postos de vigilância, dividindo a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ok. Porém, no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. E em 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje, só uma Alemanha cuja capital é Berlim. Ok. A segunda nação citada pelo profeta Ezequiel é a Pérsia. No dia 21 de março de 1935, a Pérsia passou a se chamar Irã, que tem um novo presidente, Ebrahim Raisi. Ok. E tem um líder supremo que é um Ayatollah, que significa sinal de Deus. Ele chama-se Ali Khamenei. O Irã é o inimigo número 1 de Israel. Ok. A capital do Irã é Teherã. Ok. Outra nação, Puti, que corresponde à Líbia, que hoje é comandada por Fayez al-Sarraj. Ok. A capital da Líbia é Trípoli. Ok. Outra nação, Togarma, é uma junção de duas nações, Turquia e Armênia. Vamos falar da Turquia. O presidente é Recep Tayyip Erdogan. Ok. A capital da Turquia não é Istambul, mas sim Ankara. Ok. Então, Togarma é a junção da Turquia com a Armênia. Falaremos agora da Armênia. O presidente é Armen Sarkisian. Ok. O primeiro-ministro é Nikol Pashinyan. Ok. A capital da Armênia é muito linda, chama-se Yerevan. Ok. A última nação citada é a Etiópia, que tem como presidente Saleh Work Zewde. Ok. O primeiro-ministro da Etiópia é cristão, ele chama-se Abiy Ahmed Ali. Ok. A capital da Etiópia é Addis Abeba. Essas nações se aliarão à Rússia e avançarão contra Israel. Ezequiel 39:2, na Bíblia corrigida, o próprio Deus disse assim: eu vou colocar no teu queixo 6 anzóis, e te trarei os montes de Israel, onde pelejarei contra ti. Por que 6 anzóis? Dá um anzol para a Rússia e um anzol para cada nação que a ela vai se aliar. Ok. A Rússia é uma grande potência bélica, e hoje o seu comandante é Vladimir Putin. Ok. Ela tem uma estrutura bélica admirável, mas Ezequiel 38:15 diz que muitos dos combatentes virão a cavalos. Ezequiel 38:15, a linguagem é literal. A Rússia tem o maior plantel de equinos usado pelas forças armadas. Ok. Por quais razões a Rússia e nações aliadas avançarão contra Israel? Por duas. Ezequiel 38:12. Primeiro, a localização geográfica de Jerusalém. Ela está no meio da terra. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Como o desejo de Gog de conquistar o mundo todo, ele vai tentar antes conquistar o coração da terra, que é Jerusalém. Ok. A segunda razão, as riquezas de Israel. A comunidade científica judaica, que é muito expressiva, dinheiro que os judeus têm muito, mas principalmente a maior riqueza mineral do mundo, que está depositada no fundo do Mar Morto. Geólogos britânicos fizeram um cálculo estarrecedor. Se os judeus extraíssem toda a riqueza que está depositada no fundo do Mar Morto de uma só vez, daria para se comprar 28 vezes toda a Europa, o velho continente. Ok. Ezequiel 38, versículos 19 a 22, a Bíblia diz que quando as tropas de Gog estiverem em território israelense, Deus vai intervir de 3 formas. A primeira, haverá um terremoto como este que vai desestabilizar as tropas de Gog. Ok.
A segunda, Deus vai promover uma confusão entre as tropas de Gog, que vão se autoconfrontar. Ok. Por último, Deus enviará sobre as tropas de Gog uma chuva de saraiva, fogo e enxofre. Deus vai exterminar as tropas de Gog. A Bíblia diz, nos montes de Israel tu cairás. Ezequiel 39:12 diz a palavra que os mortos serão tantos das tropas de Gog, que os judeus vão levar 7 meses para sepultá-los. Vitória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ok. Agora vamos falar da União Europeia, que nasceu como mercado comum europeu. Olha a bandeira, o fundo azul e 12 estrelas amarelas. Ok. O idealizador desse bloco ainda é vivo, Jacques Delors. Ele é francês. Ok. A sede da União Europeia é Bruxelas, a capital da Bélgica. Ok. O edifício sede é o Berlaymont, no centro de Bruxelas. Ok. Bem na frente do prédio da União Europeia tem uma mulher montada num animal, é uma escultura. Essa escultura chama-se A Besta. Ok. No dia 1º de novembro de 1993, no Tratado de Maastricht, no interior da Holanda, o mercado comum europeu mudou de nome e passou a se chamar União Europeia. Ok. A União Europeia tem uma moeda oficial chamada euro, que entrou em circulação em janeiro de 2002. Mas, das 27 nações que integram este bloco, 9 não adotaram o euro como moeda oficial. Mantiveram suas moedas originais. Ok. Como é o comando da União Europeia? A presidente da Comissão Europeia é a alemã Ursula von der Leyen. Ok. O presidente do Conselho Europeu é o belga Charles Michel. Ok. O chefe da diplomacia da União Europeia é o espanhol José Borrell. Ok. A União Europeia tem instituições sólidas, como o Parlamento. Esse Parlamento Europeu tem 751 deputados. Ok. As comissões ficam em Bruxelas, mas o plenário fica em Estrasburgo, na França. Ok. Este aqui é o deputado Davi Sassoli, que morreu no mês passado. Ele era o presidente do parlamento. Na semana passada, oficialmente assumiu a maltesa Roberta Metsola. Ok. A União Europeia tem um tribunal de contas próprio. Fica em Luxemburgo. Ok. São 27 conselheiros. Ok. O presidente do Tribunal de Contas é o alemão Klaus-Heiner Lehne. Ok. A União Europeia tem uma Corte Suprema própria, fica em Luxemburgo também. Ok. O presidente é o juiz belga Cohen Leenaerts. Ok. A União Europeia tem um Banco Central próprio, fica em Frankfurt, na Alemanha. Ok. A presidente é a francesa Christine Lagarde. Ok. Se há uma palavra que pode sintetizar a situação da União Europeia, é crise. Olha uma manifestação em Atenas, capital da Grécia. Ok. Olhem cidadãos britânicos comemorando a concretização do Brexit, 31 de janeiro de 2020. Ok. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, o Colosso, os 4 impérios mundiais representados. Cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; pernas e pés, Império Romano. Ok. Os dedos são a extensão dos pés. Eu disse que a última forma de governo, que é o Império Romano, terá uma nova extensão nos últimos dias, que já está chancelado pela União Europeia, que hoje tem 27 nações, mas para que a profecia se cumpra, será reduzida a 10 nações. Daniel disse: eu vi uma pedra cortada do monte, sem auxílio de mãos, que vai chocar-se contra os 10 dedos dos pés e esmiuçá-los. Esta pedra representa Cristo, que vai vencer o anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedon. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ok. Quem vai ser o anticristo não podemos afirmar. Para muitos seria Napoleão Bonaparte, general francês. Ele morreu em 1821 na ilha de Santa Helena. Ok. Para muitos o anticristo seria Vladimir Ilyich Lenin. Ele morreu em 1924. Ok. Outros afirmavam que o anticristo seria Joseph Stalin, que comandou a extinta União Soviética. Morreu em 1953. Ok. Para muitos o anticristo seria Adolf Hitler, que comandou um grande massacre contra 6 milhões de judeus, foi o chamado Holocausto. Ele suicidou-se em 1945. Esta cadela da raça pastor alemão chamava-se Blonde, ela o acompanhou até a sua morte. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Benito Mussolini, fundador do fascismo na Itália. Ele morreu em 1945. Ok. Para muitos, o anticristo seria John Kennedy, o mais popular presidente americano de todos os tempos. Ele foi assassinado em Dallas, no Texas, no dia 22 de novembro de 1963. Ok.
Muitos afirmavam que o anticristo seria o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que morreu em 1965. Ok. Para muitos, o anticristo seria o general Francisco Franco, que comandou a Espanha com 35 anos, com mão de ferro, e morreu em 1975. Ok. Mao Tse-tung, ditador da China, foi muito citado. Morreu em 1976. Ok. Para muitos, Nikita Khrushchev, que comandou a extinta União Soviética, seria o anticristo. Morreu em 1971. Ok. Outro nome muito citado foi de Leonid Brezhnev, que comandou a extinta União Soviética e morreu em 1982. Ok. Nicolae Ceausescu, ditador da Romênia, foi muito citado. Esse homem matou milhares de pessoas, principalmente cristãos. Foi executado em 1989 ao lado de Helena, sua esposa. Ok. O Ayatollah Khomeini, que comandou o Irã por 10 anos, de 1979 a 1989, foi muito citado. Em 89, portanto, ele morreu. Ok. Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano. Esse homem nasceu em Fürth, na Alemanha, e era de origem judaica. Naturalizou-se americano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O seu nome foi um dos mais citados. Ele ainda é vivo, tem 98 anos de idade. Pela sua idade avançada, o seu nome não aparece mais nas listas dos especuladores. Ok. Ronald Reagan, ex-presidente americano, foi muito citado. Ele tinha 3 nomes: Ronald, Wilson, Reagan, cada nome 3 letras. 666, morreu em 2004. Ok. Para muitos, este homem seria o anticristo. Esse homem foi chamado de carniceiro dos Balcãs. Ele comandou a extinta Iugoslávia, Slobodan Milosevic, e morreu na prisão de Haia, na Holanda, em 2006. Ok. Mikhail Gorbachev foi muito citado, autor da perestroika, que quer dizer reestruturação, e da glasnost, quer dizer transparência, e levou à dissolução da antiga União Soviética no dia 26 de dezembro de 1991. Diziam que ele seria o anticristo e que essa manchinha que era a marca da besta. Gorbachev não gostou nada disso. Ele ainda é vivo. Ok. O Papa Karol Wojtyła, João Paulo II, foi um dos nomes mais citados. Falava 13 idiomas. Na coroa papal, uma inscrição em latim, Vicarius Filii Dei, transliterada, resulta no número 666. Morreu em 2005. Ok. Bento XVI, que o sucedeu, foi muito citado, mas ele renunciou ao papado no dia 11 de fevereiro de 2013. Ok. O atual Papa Francisco I, volta para mim. O atual Papa Francisco I é um dos nomes mais citados da atualidade. Ele é o maior defensor do ecumenismo. Ok. Muitos creem que o anticristo será Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. Ok. Outro nome muito citado é o de George Walker Bush, ex-presidente americano. Ok. Fidel Castro, ditador de Cuba, foi muito citado. Renunciou em 2008 e morreu em 2016. Ok. Kim Jong-il, ditador da Coreia do Norte, que morreu em 2011, foi um dos nomes mais citados. Ok. Hoje o seu filho Kim Jong-un, da dinastia Kim, é muito citado. Muitos creem que ele será o anticristo. Ok. O monge tibetano Dalai Lama, que vive hoje no exílio da Índia, é um dos nomes mais citados. Ok. Steve Jobs, gênio da informática, que morreu em 2011, foi um dos nomes mais citados. Ok. Uri Geller, paranormal judeu que mora em Londres, nessa mansão, é um dos nomes mais citados. Ok. Michel Smiley, autor do projeto 666, é muito citado. Ele mesmo disse que vai ser o anticristo. Ok. Olha, projeto 666. Ok. O príncipe William da Inglaterra é citado por escatologistas europeus que afirmam que ele vai ser o anticristo. Ok. Outro nome muito citado é o do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ok. Muitos creem que o anticristo será Barack Hussein Obama, ex-presidente americano. Ok. Escatologistas americanos apontam para Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, como futuro ditador mundial. Ok. Os nomes mais citados da atualidade são Jared Kushner, genro de Donald Trump. Foi ele quem celebrou os acordos entre Israel e o Bahrein, Israel e o Sudão, Israel e os Emirados Árabes. Ele é de origem judaica e é judeu praticante. Ele tem um prédio business em Nova York, na Times Square, um prédio de negócios. E o número do prédio é 666. Muitos creem que ele será o anticristo. Ok. Xi Jinping,
O homem forte da China é muito citado. A China tem, na sua vertente, simplesmente assim, uma expectativa imperialista de domínio mundial. Ok. Elon Musk, para muitos, o homem mais rico do mundo será o anticristo. Ok. Jeff Bezos, o criador da Amazon, segundo o homem mais rico do mundo, para muitos será o anticristo. Ok. Bill Gates, agora o quarto homem mais rico do mundo, para muitos será o anticristo. Ok. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, é de origem judaica, é o quinto homem mais rico do mundo, para muitos ele vai ser o anticristo. Ok. Muitos apontam para a identidade do presidente da França, Emmanuel Macron. Irmãos, ele é de origem judaica, ele é o dono do banco Rothschild. Para muitos, ele será o anticristo. Não é bom que você aponte nomes, porque o achismo não dá casamento com a escatologia bíblica. Não podemos afirmar quem vai ser o anticristo. Ok. Aí vemos um velho rabino judeu que sabe tudo de genealogia. Quando o anticristo surgir, ele vai mostrar a sua descendência judaica. Ok. Aí ele fará um acordo com os judeus por 7 anos. Ok. Mas na metade da semana ele rompe o acordo e a sua máscara vai cair. Ok. Aí os judeus vão ver o erro que cometeram. Pactuamos com o homem errado. Ok. O anticristo vai comandar a economia mundial com base no seu nome, na marca e no número. Ok. Acerca da marca da besta é uma discussão interminável. Muitos creem que ela dar-se através da introdução de um microchip, como o Verichip. Ok. Mas eu disse que existem outros instrumentos, como a tatuagem eletrônica, criada em 2011 pela Universidade do Illinois. Ela é plástica. Uma vez colocada na testa ou na parte superior da mão direita, ela transfere as informações que a pessoa tem. Ok. E depois ela pode ser removida. Ok. Irmãos, o anticristo vai ter um secretário particular que vai ser o falso profeta, que vai imitar atividades de profeta do Senhor. Dentre eles o profeta Elias, fazendo com que fogo caia do céu. Ok. E o falso profeta fará mais, vai construir uma grande imagem da primeira besta, ou seja, do anticristo, e vai dar poder e imagem para que ela fale, e os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e mortos. Hoje o culto à imagem de homem está presente na Coreia do Norte. Olhe, Kim Il-sung, Kim Jong-il, ditadores cruéis que morreram e são adorados como deuses. Ok. Aí está a Mesquita de Omar, construída pelos árabes entre os anos 688 a 691, no mesmo lugar onde ficava o templo dos judeus. Pastor, por que é que os judeus não têm mais o templo? Porque no ano 70 da era cristã, o general Tito e seus liderados destruíram Jerusalém, consequentemente o templo. Os judeus querem reconstruir o templo, e para eles isto só pode acontecer no antigo lugar. Agora vejam só, quando é que isto vai acontecer? No início da grande tribulação. O anticristo vai ter um grande poder de convencer. Ele vai convencer os árabes de que a Mesquita de Omar é velha e pequena. Ela será demolida e reconstruída mais ampla e luxuosa em um outro lugar. E aí os judeus vão reconstruir o seu templo. Ok. Olha a maquete do templo a céu aberto em Jerusalém. Ok. Olha a pedra angular, pesa 4 toneladas. Ok. Olha a escola talmúdica Yeshivá, onde os judeus estão preparando os sacerdotes. Ok. Os 102 utensílios do templo estão prontos. Meus amados irmãos, quem for comigo em Jerusalém em novembro, eu vou mostrar-lhes aqui o Instituto do Templo. Você vai ver essa peça aqui, ó. Ok. Olha a coroa de ouro do sumo sacerdote. Ok. Olha a arca do concerto numa réplica. Ok. Faltava aos judeus a novilha vermelha de Números 19:2. Essa novilha vermelha era morta, ela era levada em partes até o Monte das Oliveiras, onde era queimada, as suas cinzas eram misturadas com água, e os sacerdotes faziam expiação por eles mesmos e depois pelo povo. Os judeus não tinham mais a novilha vermelha. Em 1998, o pastor americano Clyde Lott enviou para Israel 280 novilhas vermelhas, que não tem nenhum pelinho branco. Num processo rigoroso, os judeus aperfeiçoaram. Hoje eles já têm a novilha vermelha em larga escala. Ok. Olha aí o diretor do Instituto do Templo, o rabino Chaim Clyde Hickman. Ok. Muito bem. Aí está a grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17. Meus amados irmãos, esta grande meretriz representa um sistema religioso que é falso.
vai ganhar robustez na primeira fase tribulacional. E ela pode ser identificada. Ela vem montada sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17:9, a Bíblia diz, e as 7 cabeças onde a prostituta se assenta são 7 montes. Qual foi a cidade edificada sobre 7 montes? Roma. No meu livro eu falo sobre isso. Então a igreja de Roma vai ganhar robustez na primeira fase tribulacional. Porém, na segunda fase tribulacional, todos os cultos serão deletados, porque as pessoas serão obrigadas a adorarem a imagem da besta. Ok. João viu um livro selado com 7 selos. Vamos à abertura desses selos desta noite. Ok. Os 4 primeiros selos são abertos. Na abertura do primeiro selo aparece um cavalo branco que simboliza a falsa paz e vai abranger os 3 anos e meses iniciais da grande tribulação. Surgirão aí as 2 testemunhas descritas em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 13. Quem serão as 2 testemunhas? Não é bom que você dê nomes a elas. Apocalipse 11, 6 diz a Bíblia assim, estas têm poder para fechar o céu para que não chova, têm poder para converter as águas em sangue e para ferir a terra com toda sorte de males. Por conta desse versículo, muitos creem que serão Moisés e Elias, porque eles fizeram isso no passado. Mas não é bom que você afirme categoricamente. O que importa não são os nomes delas, mas sim o papel que elas vão desenvolver. As 2 testemunhas vão profetizar por 3 anos e meio, a primeira fase tribulacional. Elas serão mortas, seus corpos ficarão expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio, e depois algo fantástico vai acontecer. Irmãos, as pessoas enviarão presentes comemorando as mortes das 2 testemunhas. Haverá um feriado mundial, mas Deus vai surpreender a todos. O espírito de vida vai entrar nelas. Elas ficarão em pé e ouvirão uma voz que lhes dirá, subi, subi para cá, e elas subirão ao céu. Haverá um terremoto que vai matar 7.000 pessoas e destruir a 10ª parte de Jerusalém. O segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho que simboliza a guerra, retratando a quebra do acordo feito pelo anticristo e a perseguição que ele vai desenvolver contra os judeus. O terceiro selo é aberto e aparece um cavalo preto que simboliza fome. O 4º selo é aberto e aparece um cavalo amarelo que simboliza a morte, e 1/4 da população do mundo vai morrer nesse período. Por favor, vamos recapitular? O cavalo branco simboliza isso, falsa paz. O vermelho, o preto, fome, e o amarelo, morte. Ok. Preste bem atenção. O 5º selo é aberto e vemos o clamor dos mártires. Haverá salvação durante a grande tribulação, mas não uma salvação graciosa como hoje. Isso vai custar o próprio sangue dessas pessoas. Elas morrerão de formas trágicas, fuziladas, decapitadas, apedrejadas. Depois de mortas, ficarão debaixo do altar de Deus, vestidas de branco e com palmas em suas mãos. E clamarão a Deus por vingança. Senhor, julga o nosso sangue. Deus lhes ouvirá e enviará uma série de juízos sobre os moradores da terra. Ok. Então o 6º selo é aberto e haverá algo terribilíssimo. Diz a Bíblia que haverá um mega terremoto. Na sequência diz a palavra que montes e ilhas serão removidos. O sol se tornará negro como um saco de silício, e a lua se converterá em sangue, e as estrelas cairão do seu firmamento. Ok. Então o 7º selo é aberto, e haverá surpresas evidentes. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz a palavra que haverá silêncio no céu por quase meia hora. Por que isto? Em atitude de respeito às decisões que Deus irá tomar. E 7 anjos surgirão com 7 trombetas anunciando novos juízos de Deus. Ok. O primeiro anjo toca a sua trombeta e haverá uma cena apavorante. Saraiva, fogo e sangue. A 3ª parte da terra será destruída. Ok. O segundo anjo toca a sua trombeta e algo como um meteoro incandescente vai cair no mar. Vai matar 1/3 da vida marítima, vai destruir 1/3 das embarcações. Ok. O terceiro anjo toca a sua trombeta e uma estrela chamada absinto vai cair sobre a terra e vai contaminar 1/3 das águas potáveis do globo terrestre. Ok. O 4º anjo vai tocar a sua trombeta e 1/3 do sol, da luz e das estrelas deixará de brilhar. Vai ser um semi-blackout. Ok.
O quinto anjo vai tocar a sua trombeta e teremos aí uma ação satânica. Uma estrela vai cair do céu, é Satanás, vai trazer consigo as chaves do posto abismo. Onde fica esse lugar? No mais terrível das profundezas do Hades, onde os mais terríveis demônios estão enclausurados. Numa permissão de Deus, Satanás soltará esses demônios que atormentarão os moradores da terra, da mesma forma que uma praga de gafanhotos liquida uma lavoura. Então os gafanhotos ali simbolizam demônios, são demônios. Agora, esses demônios têm um rei, Abaddon em hebraico, Apolion em grego. E quando esses demônios agirem, da mesma forma que uma praga de gafanhotos liquida uma lavoura, a morte vai ser ausentada dos homens por 5 meses. Apocalipse 9,6 diz a Bíblia que os homens buscarão a morte, mas não acharão, porque a morte deles fugirá. Ok. O sexto anjo, então, toca a sua trombeta, e 4 anjos caídos que estão presos junto ao rio Eufrates serão liberados para agir, e eles vão comandar uma cavalaria infernal em número de 200 milhões, serão 200 milhões de demônios que aterrorizarão os moradores da terra. Quando eles agirem, 1/3 da população do mundo morrerá. Ok. Então, o último anjo toca a sua trombeta, e temos a bela cena dos 24 anciãos que estarão diante do trono, adorando aquele que vive e que reina para todo sempre. Quem são os 24 anciãos? São os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ok. Aí se cumprirá o capítulo 12 do livro do Apocalipse, a mulher vestida do sol. Essa mulher representa a nação de Israel. Por que ela vem vestida do sol? Isso fala da glória de Deus que sempre acompanhou a nação de Israel. Tendo uma lua debaixo dos seus pés, isto fala da supremacia judaica em relação às demais nações. Tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, é uma alusão às 12 tribos de Israel. Esta mulher está grávida, prestes a dar à luz um filho que é Cristo. Mas alguém quer matar o seu filho, que é o dragão que representa o diabo. Nós sabemos que o diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse. Mas ele nasceu, triunfou sobre a morte, sobre o inferno e realizou por nós a sua obra vicária na cruz do Calvário. Escute, a mulher representa a nação de Israel. Depois que ela der a luz, a Bíblia diz que ela vai ficar no deserto, protegida por Deus, por 1260 dias. A mulher representa a nação de Israel. O tempo que ela vai passar no deserto fala da proteção que Deus vai dar aos judeus na última fase da grande tribulação. Ok, estamos terminando. 7 anjos surgirão com 7 taças, anunciando novos juízos de Deus. Ok, o primeiro anjo vai derramar a sua taça, e uma chaga maligna, terrível, vai afetar aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ok, o segundo anjo vai derramar a sua taça, e os mares se converterão em sangue. Ok, o terceiro anjo vai derramar a sua taça, e os rios se converterão em sangue. Ok. O quarto anjo vai derramar a sua taça, e o sol se fará abrasador. Olhem, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que nos próximos 9 anos, a temperatura do globo terrestre vai aumentar 1,5 na escala Celsius. Hoje, nós sabemos que 2022 vai ser o ano mais quente da história da raça humana, mas o pior ainda virá pela linha de frente. Nós caminhamos para o cumprimento dessa profecia, o grande calor. Só que quando isso acontecer, a igreja não estará mais aqui na terra. Bendito seja Deus. Ok. O quinto anjo vai derramar a sua taça sobre o trono da besta, e se fará tenebroso. Os homens morderão suas línguas de dor e blasfemarão contra Deus. Ok. O sexto anjo vai derramar a sua taça e haverá seca do rio Eufrates. Ele nasce na Armênia, deságua no Golfo Pérsico. Tem 2.600 quilômetros de extensão. Tem de 200 a 400 metros de largura e de 3 a 10 metros de profundidade. Escutem, Apocalipse 16:12, o Eufrates vai se secar para que passe pelo seu leito seco exércitos de países chamados reis do nascente do sol ou reis do oriente. Ok. A Bíblia diz que o Eufrates vai se secar. Isso aí não é montagem. No trecho onde ele corta o Iraque, ele está assim, seco. Isso quer dizer que essa profecia está perto de se cumprir. Ora, se essa profecia está perto de se cumprir, mais perto está o arrebatamento da igreja de acontecer. Ok.
Quem são os reis do Oriente que enviaram seus exércitos contra Israel? A Índia, ok. China, ok. Japão, ok. Coreia do Sul, ok. E Coreia do Norte, ok. São os reis do nascente do sol. A mega rodovia Karakoram já está pronta. Ela parte da província de Singh, que atravessa o Paquistão e vai até o Oceano Índico. Ela tem uma ramificação que corta o Afeganistão, o Irã e o Iraque. Tudo está pronto. Os reis do Oriente atravessarão o leito seco do Eufrates, seguirão até o norte de Israel e vão se encontrar com o anticristo no Vale do Megido para promoverem a batalha do Armagedon. Ok. Aí o último anjo vai derramar a sua taça e haverá o maior de todos os terremotos. No meu livro eu falo que no Apocalipse temos o registro de 5 terremotos, só que esse vai ser o maior de todos os tempos. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. A Bíblia diz que as grandes cidades serão destruídas. Jerusalém será fendida em 3 partes. O templo, escutem, que os judeus vão reconstruir, será profanado pelo anticristo. Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, segundo aos Tessalonicenses 2, 4. Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando esse terremoto acontecer, o templo novamente será destruído. Irmãos, simultaneamente o terremoto cairá uma chuva de pedras, uma chuva de granizo. Cada pedra pesará pelo menos 1 talento, que equivale de 45 a 50 quilos. Pessoas esmagadas nas ruas, mas a igreja lá nas bodas do Cordeiro, casando-se com Jesus. Ok. Então o anticristo vai dar a largada para a batalha do Armagedon, que quer dizer montanha de Megido, vai ser uma guerra relâmpago. As tropas do anticristo, em sua maioria, vão desembarcar aqui em Haifa, porque ela tem uma logística perfeita. Ela fica a 32 quilômetros distante do Vale do Megido. Ok. Olha o Vale do Megido, mede 40 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura. Aí o grosso das tropas do anticristo vai acampar, e com parte delas, ok. Ele avançará contra Jerusalém, ok. Os judeus lutarão heroicamente para tentar defender sua santa cidade, ok. Mas não vão superar o poderio bélico do anticristo, que vai ser muito superior, ok. Quando tudo parecer perdido para Israel, no finalzinho da grande tribulação, quando o anticristo achar que vai massacrar os judeus vão se utilizar de uma arma que nunca falhou e nunca vai falhar: oração, a chave da vitória. Isaías 64, versículos 8 a 12, o profeta messiânico descreve a oração que eles farão, e quando eles orarem, Deus Pai vai enviar o seu Filho Jesus para livrá-los das garras do anticristo. Ok. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, diz a palavra que Jesus virá montado em um cavalo branco, que é símbolo de vitória. Na sua coxa salpicada de sangue estará escrito: fiel e verdadeiro, o que julga e peleja com justiça, e o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com seus santos e anjos. Quem são santos? A igreja de Telêmaco Borba, no Paraná, a igreja do Paraná, a igreja do Brasil e dos 4 cantos da terra. Mas ele vai dizer-nos: recue, porque minha é esta batalha. Ok. Por incrível que pareça, o anticristo vai lançar sua artilharia, tentando alvejar a Cristo, como se isso fosse possível. Ok. O sangue dos mortos vai verter no dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Sem lançar uma bomba na terra, Jesus vai destruir as tropas do anticristo. De que forma, pastor? Confundindo-as. As tropas do anticristo vão se autodestruir. Ok. 2 minutos eu termino. Olha a mortandade, ela vai ser tão grande que diz a Bíblia em Apocalipse 14, 20, que em alguns trechos o sangue dos mortos vai chegar até os freios dos cavalos. A altura média do chão até o freio de um cavalo é de 1,20 m, e vai se estender por 1.600 estádios, 296 quilômetros de matança. Porém o anticristo e o falso profeta serão preservados vivos, porque com esses 2 Jesus vai tratar pessoalmente. Jesus vai lançar os 2 num lago que arde em fogo e enxofre, que é o inferno total. Apocalipse 19, 20. Ok. Aí os judeus verão a Cristo vindo em glória, e quando virem dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Ok. Zacarias 12:10 diz a Bíblia que o Espírito de graça e súplicas cairá sobre os judeus, e eles chorarão amargamente quando avistarem a Cristo. Ok. Aí vai acontecer a conversão da nação de Israel. Romanos 11:26, e todo Israel será salvo. Todo Israel representado, é o remanescente de Israel. Romanos 9:27,
Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Só 2 fotos e termina, irmãos. Ok. Penúltima foto. Aí está o Monte das Oliveiras. De um extremo ao outro tem 3.000 metros. A maior cadeia de hotéis, a Hilton Hotéis, quis construir em Israel o hotel mais lindo aqui. Por que é que ele não foi construído? Porque técnicos da área da construção disseram que o Monte das Oliveiras está situado num cinturão sísmico e fizeram uma previsão: não construa hotel, porque um terremoto vai partir o Monte das Oliveiras ao meio. Aí o hotel não foi construído. Eles quase acertaram que o monte vai se fender ao meio, vai, mas não por conta de um simples abalo sísmico. Zacarias 14:4 diz a palavra que Jesus vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e a terra vai rasgar em direção a Jerusalém. Ok. Última foto. Ezequiel 43, 1 e 2, Ezequiel 44, 1, 2, 3. A Bíblia diz que o Messias vai ter que entrar em Jerusalém pela porta oriental, a chamada porta dourada. Quem for comigo em Israel vai tocar nessa porta aqui, vai ver. Pastor, mas ali não tem porta, tem só o sinal. É verdade. Preste atenção, estou terminando. Só essa foto. Em 1540, Suleiman Magnífico, o líder do Império Otomano Turco, ao conquistar Jerusalém, reconstruiu os muros. Em 1541, um assessor aproximou-se e disse: Majestade, tu sabes que há uma profecia de um profeta hebreu que afirma que o Messias que eles aguardam vai entrar em Jerusalém pela porta oriental, a porta dourada? Sabe o que Suleiman mandou fazer? Na mesma hora, lacrar a porta. Só que ele deu uma ajudinha para o cumprimento da profecia, porque o texto bíblico diz assim: e a porta oriental estará fechada, porque o príncipe, o Messias, entrará por ela. Aí ele fez outro agravante para impedir o cumprimento da profecia. Mandou instalar aqui um cemitério muçulmano. Por quê, pastor? Números 19 e 16. Lei restrita os sacerdotes. Os sacerdotes não podiam caminhar em mortos e tocar em ossos. Ficavam impuros. Então Suleiman, um instrumento do diabo, criou 2 obstáculos para que a profecia não se cumpra. Primeiro, a porta está lacrada. Segundo, aqui tem um cemitério, mas Deus vela por cumprir a sua palavra. 1.200 metros do outro lado está o Monte das Oliveiras. Jesus pisa no monte, a terra rasga, o cemitério estoura e a porta cai por terra. E o Messias vai entrar revestido de glória em Jerusalém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos em nome de Jesus.